Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. Para nós é muita satisfação, muita alegria, essa oportunidade de estarmos diante de Deus. Não é de estar aqui pregando, não, é estar diante de Deus. Né? Não existe coisa melhor para nós do que estar diante de Deus. Então, que Deus possa continuar abençoando. Eu também envio a saudação aos meus amados irmãos lá na cidade de São Pedro. Eu creio que estão conectados conosco também. Que Deus possa abençoar a minha querida esposa também, a Fabiana. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aproveitando os irmãos em pé, nós vamos ler as Escrituras, irmãos. São João, como o assunto é a unidade, né? Nós vamos ler São João, capítulo 17, e do versículo 20 ao 26. Depois nós vamos ler Efésios, capítulo 6, ou capítulo 5, e o versículo 32. Amém, irmãos? Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Amém. E neles, eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os teus amados, e o que os tens amado, a eles como me tens amado a mim. Amém. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Amém. Para que vejam a minha glória e que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses Vamos repetir o versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém, Jesus. Agora, Efésios capítulo 5, versículo 32, Paulo, ele diz assim: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém. Os irmãos podem sentar. Que o Senhor Deus acrescenta as tuas bênçãos sobre a leitura da palavra, em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, nós estamos bastante felizes. Como eu já disse, glória a Deus. É só ligar aqui? Alô? É uma oportunidade que nós não merecemos, né? Tudo isso foi a graça. E o que é graça? Graça é favor não merecido. William Branham, filho de um bêbado, mas hoje salvo. O que é isso? É a graça de Deus. A mensagem é a graça, o Branham diz isso. Então, se estamos aqui, não é porque somos o bonzão, ou porque temos algum mérito, não. É porque Ele nos escolheu. Ele te escolheu. E quando? Quando você veio ao altar, levantou a sua mão, aceitando-o como Salvador? Não. Ele escolheu antes da fundação do mundo. Oh, que privilégio que nós temos, irmãos. Por isso que o Senhor Deus, Ele tem uma noiva aqui na terra. Existe, o Branham diz na mensagem ao nascer do sol, ali pelo parágrafo 69 em diante, diz assim: existem noivas e mais noivas,
Mas ele diz, mas tem que aparecer uma noiva. Uma noiva pura, virgem, pura da palavra de Deus. E eu creio que, pela sua misericórdia, eu faço parte dessa noiva. Você crê, irmãos? Aleluia. Por isso que essa noiva, ela está ansiando. Existe um fundo que clama. Irmão Branco, se existe um fundo que clama, existe um fundo para responder. Nós estamos clamando, buscando esta unidade perfeita. Porque sem essa unidade perfeita, nós não chegaremos lá. Mas eu creio que aquele que começou em nós uma boa obra, ele nos aperfeiçoará. Você crê nisso, irmãos? Eu estou batalhando, eu estou lutando. Eu sou um eleito, eu sou um predestinado, e vou sentar na cadeira da predestinação e descansar. Não. Paulo diz que nós temos que operar a nossa salvação com temor e tremor. Então existe uma batalha, aleluia, existe uma tremenda guerra, mas não é contra o pastor, não é contra os irmãos. Essa guerra, ela é espiritual. E a coisa é tão melindrosa, irmãos, tão melindrosa. Se nós olharmos ali nos selos, o Mombrana falando muitas vezes, o grande erro que a Eva cometeu foi de duvidar 1% da palavra de Deus. Sair de trás 1% da palavra de Deus. Satanás foi e pregou 99% de verdade para ela. Mas olha, aquele pontinho que ela duvidou, a desgraça que existe no mundo hoje aí, olha, sirene tocando, pessoas indo preso, pessoas no álcool, na prostituição, tudo foi lá no princípio. Irmãos, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça dessa serpente. Por isso nós estamos buscando essa unidade, irmãos. Veja o que diz o profeta de Deus. Eu não sou muito bom para trabalhar em tema, viu, irmão? Se acaso fugir alguma coisa aqui do tema, vão perdoando aí. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela é o assim diz o Senhor, né, irmãos? Amém. Então, na mensagem, a unidade de um Deus da única igreja, no parágrafo 24, ele diz assim: E todas as vezes que estas coisas estão acontecendo, o Espírito do Deus vivo está lutando com a carne, tentando afastar o homem de suas próprias realizações, tentando afastar o homem de seus próprios motivos e objetivos egoístas. Há um plano a qual Deus estabeleceu. E desde que o homem trabalhe em seu plano, ele será um fracasso. E o homem pode somente realizar corretamente quando ele volta com o objetivo certo e o motivo correto, e isto é de acordo com os planos de Deus para ele. Qualquer outra fundação está em areia movediças. Você crê que ele é essa rocha sólida, irmãos? E essa rocha sólida é Jesus Cristo, é a revelação. Vê? Que coisa. No 25, e nós descobrimos então que eles tentaram se unir, eles começaram e tornando uma pessoa, mas nesta unidade que fizeram naquele tempo, e isso estava sob um poder político, o homem se tornou um, seu objetivo era um, suas realizações eram uma, mas era o tipo errado de um, porque isso estava contra o plano de Deus, mas ele continuou a seguir em frente e finalmente reticência. Quando você encontra unidade entre pessoas assim, eles fazem grandes coisas. Apenas veja o mundo hoje, quando pessoas se unificam, mesmo sob um plano errado, elas fazem grandes coisas. Agora, eles construíram uma torre
que eu duvido que a ciência moderna olha só, irmãos, poderia construir hoje com todas as suas maquinaria e coisas, porque eles estavam unidos, juntos, eles tinham uma mente, uma alma, um propósito, um motivo, um objetivo. Este é construir uma torre tão alta que, se Deus alguma vez tivesse a intenção de destruí-la outra vez, eles correriam diretamente para os céus com ele, e ali não haveria maneira que eles pudessem detê-lo para fazê-lo, ou ele pudesse detê-lo em fazê-lo. Isso como pensavam. E encontramos então que eles se organizaram e o encontramos outra vez fora da vontade de Deus. Então sempre, irmãos, o homem tem procurado fazer o seu caminho, né? Sempre, o Mombrana pregou a mensagem, o caminho de Deus feito para nós. Sempre o homem tem procurado fazer atalhos, né? E será que chega lá? Esse povo pensou de fazer esse atalho aqui, encontrando um esconderijo em qualquer circunstância futura, mas eles estavam enganados, porque existe só um caminho feito para nós, para a vitória, para o verdadeiro cristão, é Cristo Jesus. Não é nenhum tabernáculo, não é nenhuma religião, não é nenhum sistema do homem, mas é o sistema de Deus, é a revelação da palavra. Que coisa! E muitas vezes eu estava pensando e meditando aqui, e muitas vezes Deus, o Mombrana disse que Deus, você sabia que ele tem duas vontades, irmãos? Duas vontades, sabia disso? Ele tem a sua vontade perfeita, mas, oxalá, ele tem também a sua vontade permissiva. Você sabia disso? Vamos ver um pouquinho o que o profeta diz sobre isso? Louvado seja Deus. Então, aqui na mensagem, mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca da sua palavra? No parágrafo 92, ele diz assim: mas se o povo não deseja andar na sua vontade perfeita, ele tem uma vontade permissiva, e deixará que você ande nela. Observem, ele permite isto, tudo bem, mas ele fará com que isso trabalhe para a sua glória e sua vontade perfeita. Agora, se você gostaria, exatamente como no princípio, veja só, não era a vontade perfeita de Deus para que os filhos nascessem na terra através do sexo. Não, Senhor. Deus criou o homem do pó da terra, soprou o sopro da vida nele, e ele se tornou uma alma vivente. Ele tirou daquele homem uma adjutora e fez uma esposa para ele. Esta foi a primeira e original vontade de Deus. Mas quando o pecado entrou e fez o que ele fez, então ele permitiu que o homem se casasse legalmente e tivesse filhos com ela. Multiplicai-vos e enchei a terra, então, se esta é uma maneira que você vai fazer isto. Mas, vê você, esta nunca foi a sua vontade perfeita. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, desde o princípio, lá no comecinho, então, não era a vontade de Deus que a via correta que o homem viesse, o ser humano viesse pela via sexual? Não. O primeiro homem que Deus criou, todos nós sabemos, foi o homem espírito. Muitos, quando falam do primeiro homem, logo pensam no homem barro, no Adão barro. Não. Mombrana diz, o primeiro homem que Deus criou foi o homem espírito. Vê? Esse foi o homem espiritual, e Mombrana usa a escritura, São João 4:24, quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, se o primeiro homem é a imagem e semelhança de Deus, São João 4:24 diz que Deus é espírito. Amém? Aleluia. E o que Deus usou para fazer esse homem? Foi a palavra. Vê? Então, Deus criou
o homem pela sua palavra, ele falou a palavra. Olha, irmãos, essa era a vontade perfeita de Deus. Quando Maria, o anjo visitou Maria, quem foi falar com ela? Não foi o anjo do Senhor? E o que ele usou para falar, para ser gerado aquilo? A palavra, o Espírito Santo. Então Jesus, irmãos, ele é a semente real. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então essa é a vontade e a via perfeita de Deus. Mas então, desde aquele tempo, desde o princípio, o homem tem tentado andar numa vontade permissiva. E Deus permite. Vê? Mas veja só, louvado seja Deus. 94. Portanto, todas essas coisas que tiveram um princípio têm que ter um fim. Todo pecado tem que chegar a um extermínio. Todo pecado tem que acabar. Portanto, no grande milênio, quando a ressurreição vier, nós não teremos que renascer outra vez através de nossos pais e mães, mas como Deus fez no princípio, chamará o homem do pó da terra e a sua disjuntora, e com ele isto é correto. Esta foi a maneira que ele fez, isto no princípio. Vocês estão entendendo, irmãos? Portanto, Deus nunca muda o seu parecer a respeito de nada, mas Ele permite que você siga em frente. Agora, isso está bem, longe de chegar naquilo que eu desejo dizer aqui a respeito disto, mas eu quero que você compreenda isso, vem? Deus permitirá que você faça algo e até mesmo te abençoará fazendo isso, mas continua não sendo a sua vontade perfeita. Oh, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça que nós possamos entender qual é a vontade perfeita de Deus. Não é a minha opinião, não é aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, não é mesmo as minhas emoções, não, mas é o assim diz o Senhor, é a palavra da hora. Muitas vezes nós não entendemos no momento. Eu estava vendo domingo lá na igreja, após a mensagem, uma consideração, e logo veio ali uma Umbrana dizendo, a irmã Meda estava no carro com ele, e o irmão, me foge o nome do irmão agora que estava com ele, do lado dele perguntou, o irmão Brana estará no culto amanhã à noite? Sim, estarei lá sim, irmão. A Meda olhou e falou assim, eu não entendo você, Billy. Vamos ver o que ele fala. Eu tenho aqui essa escritura. É só para vocês verem que o lado espiritual é totalmente diferente, irmãos. Aleluia. E desde então, no parágrafo 33, veja só, o irmão Sotman passou por lá e disse, o senhor vai à igreja amanhã à noite? Eu disse, sim, estarei lá. E Meda olhou para mim e disse, não entendo você. Eu disse, não espero que entenda. Veja, eu disse, ou nenhuma outra pessoa, ninguém que é guiado pelo Espírito de Deus pode ser entendido. Olha, dizendo isso para a sua própria esposa, irmãos. Veja, muitas vezes é um paradoxo, mas é a realidade. Vê? Aleluia. Nosso Senhor, eles não podiam entendê-lo. Parecia que ele falava de uma maneira no momento, e de outra maneira, outro momento, e em outro lugar. Ele falava de uma outra coisa. Às vezes era Jesus falando, outras vezes era Deus falando. Aleluia! Estão vendo? Até os discípulos disseram lá, finalmente disseram, eis que agora fala claramente, agora entendemos, estão vendo? Aleluia! Ô irmãos, vocês lembram no dia do lava-pés? Né? O próprio Simão, o homem que teve a revelação, quem era Jesus, né?
aleluia, ele negou e de maneira nenhuma vai me lavar os pés. Pedro, o que eu faço agora não entendes tu agora, mas tu saberás, tu entenderás. E quem pode dar a revelação, irmãos? Só existe um. Amém. O grande Espírito Santo. Por mais que nós falamos, por mais que nós pregamos, olha, não, irmão, se Deus não abrir o entendimento, se Deus não abrir os olhos espirituais, irmãos, Jesus disse, tendo olho, mas não vê, tendo ouvido, mas não ouve. Mas eu creio que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, Deus está chamando. A Bíblia diz que Ele padeja pelos seus de um a um. Ele não está tratando com nenhuma organização. O sistema está morto. O Mombrana vai mais além, ainda é forte. O sistema é do diabo, o sistema religioso. Ele diz, não digo as pessoas, mas o sistema. Então Deus, Ele está chamando de um a um, porque tem que chegar esse final, irmãos. E Jesus disse, aquele que o Pai me deu, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Dê graças a Deus, valorize o que Deus tem dado para você, irmãos. Vamos valorizar o que Deus tem dado para... Que coisa preciosa! Irmãos, essa mensagem é a coisa mais rica que Deus tem dado para nós. Não tem aonde nós cairmos mais, irmãos. Para onde? Para quem iremos nós, se só Ele tem a palavra da vida eterna? Aleluia! E palavra de vida eterna é só Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. Louvado seja Deus. Estamos chegando no tempo, irmãos, e a noiva de Cristo está tão rendida, diz o profeta de Deus. Eu quero ler. É bom ler, você gosta de ler, ouvir a palavra de Deus, irmãos? Olha, vamos deixar o profeta falar. A mensagem, escolhendo uma noiva. Veja o que diz o profeta de Deus. Você, deixando o profeta falar, a responsabilidade está tudo ali, né, irmãos? Louvado seja Deus. Na mensagem, escolhendo uma noiva, no parágrafo 167, ele diz assim: a verdadeira igreja de Cristo, a noiva, está tão rendida a Ele e a sua própria palavra prometida, que é a própria mente que está em Cristo, está em você. Que diferença! Você está entendendo? Oh, aleluia! E veja o que acontece agora com essas duas igrejas, a verdadeira e a falsa. E nós encontramos hoje que a igreja moderna, uma igreja do mundo moderno, que a igreja do mundo moderno e também a igreja espiritual estão ambas grávidas para dar à luz filhos. Amém. Uma delas, um nascimento denominacional, vai ser concebida um dia desse, no Concílio Mundial de Igreja, o que produzirá ao mundo o anticristo, através de uma denominação. Essa é exatamente a verdade. Eu talvez não viva para ver isso, creio que viverei. Porém, vocês jovens, lembre-se que ouviram um ministro dizer isso, dará finalmente nisso. E essa é a marca da besta. Quando ela forma esse concílio mundial de igreja e dará à luz seu filho, o anticristo. Vê? Então vai manifestar, irmãos. Esse anticristo ele vai manifestar, literalmente falando. Espiritualmente nós já sabemos que está no mundo há 2000 anos. Correto? O apóstolo São João ele diz, olha lá atrás, que o filhinho, falando sobre o anticristo, já está no mundo. Há de vir e já está no mundo. Então o que é anticristo? Antipalavra. Tudo que é contra a palavra do dia é anticristo. Não importa se vem derramando fogo do céu e fazendo paralítico andar, cego ver, mudo falar. Olha, não adianta. Se não tiver pela via correta da palavra de Deus, isso não engana o eleito. Mas o eleito de Deus, ele tem os seus olhos abertos. Aleluia. Paulo diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século, Satanás, ele cega
o entendimento. Mas Lucas 24:45 diz que Deus, o Senhor Jesus, abriu os olhos dos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? É por isso que você tem visto esta verdade, irmãos. Deus em simplicidade, Deus temos visto, os homens de Deus, irmãos, sempre foram simples, sempre humilde. Na mensagem o que foste ver, o irmão Brana fala ali a respeito de João Batista, aquele homem peludo, barbudo, cheirando suor. Mas podia procurar onde quisesse ouvir o assim diz o Senhor, estava com aquele profeta, Deus escondido em simplicidade. Então Deus sempre se manifesta, irmãos, sempre em simplicidade. Aleluia. E os verdadeiros cristãos estão tendo essa visão. Louvado seja Deus. Você tem tido essa visão, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver mais um pouco aqui. A outra está grávida da palavra. Então, a igreja denominacional, o sistema religioso, vai dar à luz ao anticristo, vemos aqui, né? Mas a outra está grávida da palavra de Deus e produzirá o corpo completo de Jesus Cristo, que é a noiva. O corpo de Cristo não está completo ainda. Quantos sabem disso? O homem e a mulher são um, e Cristo é um corpo, a palavra. A noiva terá de ser o restante desse corpo, e os dois juntos formam o corpo. Novamente, como Adão foi no princípio, o homem e sua esposa são um. Agora, ela, a verdadeira noiva, tão rendida a ele, que não usa nenhuma mente própria, sua mente naturalmente, é a sua vontade, é a sua palavra. Vocês estão vendo, irmãos? Que coisa tremenda. Aleluia. A Mombrana diz ali nos selos, a primeira noiva, ela caiu. A segunda noiva, ela caiu também no concílio de Nicéia. Mas ele diz, a terceira noiva, ela não cairá. Ela permanecerá ali, pura, crendo somente no assim diz o Senhor. Ainda que pareça ser algo, mas esse povinho, olha que povinho pequeno, veja o nosso grupo, temos milhares, temos milhões, temos isso, temos aquilo. Não, você quer a palavra de Deus vivo. Você prefere ficar com o povo desprezado, humilhado, mas que crê no assim diz o Senhor. Ele nunca disse, não tema, multidão minha, não tema meu grande rebanho. Ele dizia, não tema meu pequeno rebanho. E esse pequeno rebanho, essas ovelhas de Cristo, ela sempre almeja ser guiada pelo seu pastor. Você deseja ser guiado pelo pastor, irmãos? O pastor dos pastores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vê alguém querendo ser conduzido aí, tem algo errado aí. Mombrana diz que uma ovelha não se conduz. Uma ovelha, ela almeja ser conduzida. Uma ovelha, eu sempre digo lá para os irmãos, a ovelha, ela não tem faro. Para começar, ela não tem faro. Não é que nem o gato. A esposa começa a mexer com a sardinha lá, o gato já vem ali e resbalar ali, e olha, sente de longe o cheiro, né? Mas a ovelha não. A ovelha você pode pôr o melhor alimento dela ali atrás. Se o pastor não conduzir e ela não ver, ela vai morrer de fome. Você está vendo? Por isso que nós temos o nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo. E cada igreja local, Deus tem colocado o seu pastor também. Você crê nisso, irmãos? Esse pastor que tem conduzido por águas tranquilas, por pasto verdejante. Aleluia. E esse pastor, como ele está submisso ao grande pastor, ele almeja dizer somente o que diz o assim diz o Senhor. Esse é o alimento de ovelha, irmãos, é a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, eu não sei que hora que, eu estou com o relógio aqui, eu nem sei que hora que eu comecei, alguém marcou aí? 10h30? Muito obrigado, irmão. Então agora são 11 horas, mas até 2 horas nós termina, né? Glória, brincadeira, irmãos. Agora, veja,
a assim chamada noiva escolhida pelo homem, e compare a igreja espiritual com a natural de hoje, uma moderna Jezabel, enfeitiçada por seu Acabe, beleza de Macfactor, tudo mais. Olha a igreja da mesma maneira, porém uma prostituta para com a palavra do Deus vivo. Grandes denominações, grandes edifícios, muito dinheiro, grandes salários, tudo rendido. Homens de pé no púlpito endossando que isso está bem, e os que deixam passar impune com isso, só engano. Isso é tudo. Verdadeiramente, uma era da igreja de Laodiceia cega, exatamente o que a Bíblia disse que seria. Disse: rica sou, estou assentada como rainha, de nada tenho falta. E não sabes que és pobre, miserável, cega, desgraçada, nua, e não o sabes. Se isto não é o assim diz o Senhor, Apocalipse 3, então nunca o li. É isso que ela é, e não o sabe. Pense nisso. Oh, irmãos, veja, Mombrana diz: você quer ver a situação que encontra a igreja hoje? Dá uma olhadinha nas mulheres aí, vê o jeito que estão andando. Eu estava vendo uma mensagem, não sei se é aqui adiante, uma Mombrana fala: e tenta repreendê-lo. Ela vai dizer: cuide de sua vida. Cuide de sua vida. Aleluia. Oh, mas que coisa. Mas graças a Deus, na mensagem a ela de Tiatira, logo lá no parágrafo 5, ali você vai discorrendo ali, o Mombrana fala a respeito das duas mulheres também. Veja, eles começam a citar e fala assim: olha, irmãs, as mulheres de Cristo, as mulheres de Deus aqui, você representa a noiva do Senhor Jesus Cristo, com essas vestimentas de uma verdadeira cristã, com esse cabelo comprido. Que coisa linda é você ver o véu, irmão, da mulher, sem nenhum aparelho, mas sim ali. Mas o que tem eu aparear um pouquinho o cabelo? Então vamos aparear os nossos dedos também? São todos iguais? Por que não vamos pedir fazer uma cirurgia aqui e igualar todos eles? Não, mas quando você esconde em Cristo, olha só, fica tudo perfeito, olha. Não tem nem mais um nem maior, todos são igual. Esteja escondido em Cristo, irmãos. É honroso a mulher ter cabelo crescido, né? Louvado, não quero pregar doutrina não, porque a doutrina quem prega é o pastor. Simplesmente dá uma passadinha, né? Aleluia, só para fazer uma colocação. A noiva de Cristo, ela é rendida à palavra de Cristo, não ao que diz o homem, né? O homem está sempre arrumando atalho. Por outro lado, é forte dizer, uma mulher mundana, que não traja de acordo com a palavra de Deus, forte dizer, mas eu vou ter que dizer, ela é noiva de Satanás, representa a noiva de Satanás. Isso é o que diz a palavra. Será comida de bicho, né? Olha, o que aconteceu com Jezabel? Mas eu creio que ainda que tenha alguém que esteja meio aqui, meio ali, Deus está tratando com você nessa manhã. Ele nunca fecha a porta para ninguém, irmãos. Ele é a misericórdia. Venha para Ele enquanto está aberta essa porta. Porque um dia o Cordeiro sairá do trono. Muitos estão tentando tirar ele, mas ele não saiu não, viu? Eu vi ali na mensagem 3 classes de crente, o momento disse que ele permanece ali ainda. E se ele permanece ali, é porque tem sangue ali ainda. E se tem sangue ali no propiciatório, ainda há tempo de remissão. Não diga não posso.